O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 18. E nós leremos o versículo 24 até o 28. A nossa exposição, no entanto, com a graça de Deus, abarcará trechos desde o capítulo 15 de Atos. Nós já expomos, mas nós queremos trazer uma outra perspectiva com ênfase especial no texto que nós leremos, que é o texto que termina essa leitura. Se você que tem filho, lembre-se de, se o seu filho se inquietar demais ao ponto de alguma maneira atrapalhar a atenção, existe obviamente uma tolerância, não se constrange em sair para acalmá-lo, ou se ele tiver já idade, discipliná-lo, lembrando que nós temos um fraudário na igreja dedicado tanto a trocar o bebê, como também a ter uma conversa com ele, tá? Então, Atos, capítulo 18, versículo 24 a 28. O tema da nossa mensagem nesta noite é cooperadores na lavoura de Deus. Cooperadores na lavoura de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a igreja é como uma videira frutífera. Nós, aliás, pregamos uma mensagem intitulada Como Videira Frutífera. Por um lado, é claro que a videira é o Senhor Jesus. Ele disse em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Mas no mesmo capítulo ele diz que nós somos ramos, portanto nós somos videira. Há uma união mística entre Cristo e a sua igreja, pela qual podemos dizer igualmente que Cristo é a videira e que a igreja, extensão e corpo de Cristo, também é a videira. Desde o Velho Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus é chamado, é comparado a uma vinha. E Jesus, em Mateus capítulo 22, para denunciar a negligência dos líderes religiosos, ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Isaías, capítulo 6, tem o cântico da vinha do Senhor, que é Israel. Assim a igreja é chamada de vinha ou de videira.
ela é como uma videira frutífera. Quem concede vida, quem produz de fato o fruto é o Senhor Deus. É Ele que dá vida. Paulo, reconhecendo esse fato e usando essa mesma figura, na verdade ele não usa o termo videira, mas ele descreve a igreja como uma lavoura, em 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz no verso 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura e edifício de Deus. Para as crianças, o que é uma lavoura? Uma lavoura é uma plantação de qualquer tipo de alimento. Tem plantação de arroz, tem plantação de feijão, tem plantação de milho. Então, quando você vê uma plantação de milho, de soja, de arroz, de cana-de-açúcar, a gente chama isso de lavoura. Existe também plantação de uvas, de videiras. Eu já estive em vinhedos e observei e me deram explicação como se cultivam as uvas para o suco, as uvas que são feitas também para o vinho, para o vinagre, para outras e para outras coisas que fazem parte da nossa alimentação. Então, é Deus quem faz as plantas, as árvores frutificarem, florescerem, crescerem e frutificarem. Mas o Senhor Deus deu ao homem o mandato cultural para que ele aprenda a cultivar a terra. Pois bem, no campo espiritual da frutificação da igreja como videira de Deus, Deus é quem dá o crescimento, mas ele usa cooperadores. Nessa passagem de 1 Coríntios, quando ele diz porque de Deus somos cooperadores, há dois entendimentos possíveis aqui, que eles cooperam com Deus no trabalho da videira, ou que eles estão cooperando entre si na obra que Deus realiza. Eu prefiro essa segunda leitura, até porque há uma ênfase aqui no texto de 1 Coríntios. A expressão de Deus, ela está em posição de ênfase na frase. A língua grega tem uma característica um pouco distinta na nossa língua. Na nossa língua, a função da palavra na frase é determinada, de certa maneira, pela sua posição. Se eu disser, o pastor Marcos ama a sua esposa Élida, eu sei quem é o sujeito e quem é o objeto da frase. Se eu disser, Élida ama o seu esposo, o pastor Marcos, muda o sujeito. Mas o grego, ele tinha essa característica de colocar a função na terminação da palavra. Então, conforme era o fim da palavra, não importa a posição. Então, era possível você dizer Marcos ama Élida, mas pela terminação significar que Élida ama Marcos. Eu estou falando tudo isso para dizer que, no grego, quando a posição ela muda da posição normal, é porque eu quero colocar ênfase naquilo. E no texto aqui de 1 Coríntios, ainda lendo como introdução, Paulo diz assim, de modo que ele diz assim, ora, de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Capítulo 3, verso 9. Deixa aberto e marcado aí que a gente vai voltar lá para o final, para essa passagem, se Deus quiser. Mas no texto original está assim, porque de Deus somos cooperadores, de Deus lavoura, de Deus edifício sois vós. Porque Paulo quer enfatizar que Deus é quem faz a obra, porém nós cooperamos entre nós para sermos instrumentos na lavoura de Deus. E eu quero exatamente olhar para esse texto e para o livro de Atos, mostrando como Deus ele multiplicou cooperadores e como ele utilizou esses cooperadores nas mais diversas situações. E só para a gente lembrar, na mensagem anterior, nós vimos a partir do capítulo 18, verso 1, como que Paulo, depois de um curto período em Atenas, planta uma igreja em Corinto, capital da Acaia, localizada ao sul da Grécia, onde ele teve um ministério relativamente longo, levando em conta as características do seu ministério, que era itinerante. Nós já sabemos a importância de Corinto como cidade portuária e colônia romana. Era um grande centro político, comercial e econômico da Grécia, que, pela sua localização estratégica, controlava o comércio entre a Grécia e o resto do Mediterrâneo, atraindo pessoas de diversas origens étnicas, embora
com uma cultura predominantemente greco-romana. Nós sabemos também que Corinto era um grande centro de aprendizado e filosofia. E isso é importante para essa narrativa que lemos, que é a última parte da nossa mensagem, se o Senhor Deus permitir. Ali havia um grande culto à sabedoria, tal como Atenas, e uma forte ênfase na retórica e na oratória. Aliás, é importante acrescentar que, em certa medida, eu não falei isso na última mensagem, mas em certa medida, Corinto chegava a ser uma cidade mais pujante que a própria Atenas, sua antiga rival, que já tivera seus dias de glória. Corinto era considerada uma cidade que se destacava nessa época, no primeiro século, mais do que Atenas, principalmente depois da sua reconstrução. A cidade foi destruída pelos romanos no ano 146 a.C. e foi reconstruída em 44 a.C. e desde então ela se tornou uma suntuosa e importante cidade, enquanto Atenas, ainda mantendo a sua glória, mas havia arrefecido. Nós vimos, no entanto, que alguns fatores, apesar de ser um grande centro, e talvez até por isso, alguns fatores tornavam Corinto um campo minado para o Evangelho. Lembra, crianças, um campo minado é um campo onde tem bomba escondida e você pisa e quando você tira o pé você explode. E muitos campos minados foram feitos na Primeira Guerra. E Corinto era como um campo minado. Por quê? Porque tinha um ambiente que era inóspito, em primeiro lugar, ao Evangelho. E na mensagem anterior eu mencionei os fatores que levavam Corinto a ser um campo perigoso para um crente viver em 2 pontos, mas eu quero mencionar 4 aqui, dividindo o primeiro fator em 3. E eu quero relembrar aqui. Primeiro, Corinto era um campo minado para o Evangelho, era um lugar para onde o missionário talvez não quisesse ir, porque como quase todas as cidades greco-romanas, era um verdadeiro caldeirão de paganismo e idolatria. Tinha muitas religiões estrangeiras que haviam se estabelecido ali, como as religiões da Síria e do Egito. Por exemplo, havia templos de Ísis, além de outros deuses já gregos conhecidos, como Asclépio ou Esculápio, como Poseidon e como Afrodite, deusa do amor e da beleza. Em segundo lugar, Corinto era um campo minado porque era uma cidade também cheia de ostentação. Corinto ostentava sua riqueza com construções suntuosas. Eu disse que Corinto, ao lado de Éfeso, é uma das cidades cujas construções sobreviveram mais entre todas as cidades antigas, muito bem construídas. E Corinto os cidadãos coríntios gostavam de ostentar a sua riqueza, a sua prosperidade econômica e também a sua sabedoria. É por isso que Paulo, numa epístola que, se o Senhor Deus permitir, eu pretendo expor depois de Atos, ele vai exatamente dizer no capítulo 2 de 1 aos Coríntios, observe que no capítulo 2, ele diz no verso 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de sabedoria, de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Como você lembra, Paulo foi perseguido e Jesus precisou aparecer a ele numa visão para dar coragem a ele, no capítulo 18, no verso 9, quando o Senhor diz, não temas, pelo contrário, fala e não te calhes, porquanto eu estou contigo. Jesus renova a promessa que ele faz lá na grande comissão, lembra? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Atente para a doutrina da eleição implícita aqui. Jesus já está dizendo, antes da conversão dessas pessoas, eu tenho muito povo nessa cidade, muitos vão se converter, eu tenho eleitos aqui. Então fala e não te calhes. Então Corinto era uma cidade cheia de ostentação, tanto de sua riqueza e prosperidade, quanto da sabedoria. O terceiro fator, e talvez o mais marcante de Corinto, era a sua imoralidade sexual e depravação selvagem. Uma imoralidade que era proverbial. Você lembra o que eu falei? O verbo, na época, corintizar, era uma expressão usada
como sinônimo de costumes sexuais devassos e sem escrúpulo. Quando alguém mesmo de outra cidade era muito devasso, vivia na promiscuidade sexual, a pessoa diz assim, esse fulano é um corinto, é um coríntio, esse fulano vive corintizando, é mais ou menos isso que eles diziam. Então, você lembra que havia um templo de Afrodite, onde se praticava prostituição cultual em homenagem à divindade, e onde ficaram as hierodulas, né? Servas do templo. Esse nome hierodulas significa serva do templo, que estavam à disposição dos frequentadores interessados para se entregarem a ele. É a este costume que Paulo está combatendo em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Quando ele fala da meretriz ali, é a prostituta cultual. Mas há um quarto fator, é que, apesar de todo o paganismo e idolatria, Corinto abrigava uma numerosa comunidade judaica. Esta de moral austera, de um culto monoteísta, seguida por muitos gentios, como uma alternativa conservadora ao liberalismo moral das religiões pagãs. Nós não devemos, irmãos, ignorar a influência das escrituras estudadas nas sinagogas, inclusive para a conversão de muitos. Porém, se de um lado as sinagogas foram um importante ponto de partida para o anúncio do evangelho, onde os apóstolos sempre começavam pregando, porque ali havia as escrituras, por outro, os que rejeitavam a fé cristã se tornavam perseguidores da igreja. Nós temos assim um quarto fator que faria de Corinto um campo minado, o extremismo religioso. O extremismo religioso. E que foi o primeiro fator de perseguição, tanto em Jerusalém como onde quer que Paulo estava. Finalmente, nós vimos ainda que esse contexto inóspito à fé, ao contrário do que poderia parecer, se revela um campo fértil para o poder do Evangelho de Cristo atuar e frutificar, alcançando convertidos mais improváveis, como a gente encontra sempre em Lucas, desde o Evangelho. Por exemplo, os principais da sinagoga, Crispo, no verso 8 do capítulo 18, e Sóstenes, no capítulo 17, ambos são citados como principais da sinagoga. Aliás, Corinto tinha mais de uma sinagoga, e é possível que ele esteja falando de duas sinagogas distintas. O principal da sinagoga era o responsável por liderar, nós já vimos isso, mas eu estou relembrando, até porque tem, às vezes, gente que não estava. O responsável pela sinagoga, o principal da sinagoga, era o responsável pela comunidade judaica local. Ele administrava os assuntos da sinagoga, como a organização da liturgia, a manutenção do edifício, a gestão dos recursos, o ensino da Torá, que é a lei e a tradição judaica, a disciplina dos membros da comunidade. Então, observe a ironia de Lucas, a conversão de dois oficiais de uma religião que considerava o cristianismo rival e que perseguia os cristãos. É uma flagrante ironia aqui. Além deles, como ressalta Lucas no verso 8 do capítulo 18, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O que nós aprendemos? Não há obstáculo para o avanço do reino de Cristo. Não existe obstáculo, não existe recuo, não existe estagnação no reino de Cristo. Uma igreja local pode estagnar? Pode. Mas o reino de Cristo é maior que uma igreja local. Entendeu? Uma igreja pode fechar, falir, pode. Igrejas na Europa estão fechando, se tornando clubes. Mas o reino de Cristo não sofre com solução de continuidade. Porque é um reino soberano. Ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, isso fica claro, porque a princípio o que é um campo minado torna-se, na verdade, uma fértil lavoura para o Evangelho. Mas, meus irmãos, o que eu queria demonstrar nesta noite é que o Espírito de Cristo, ele não manifesta o seu poder apenas na frutificação da sua palavra. Não. À medida que a videira cresce e se espalha, Cristo, por meio do seu Espírito, também multiplica os cooperadores nessa lavoura, fazendo dos discípulos discipuladores, e nas mais diversas circunstâncias, às vezes de maneira surpreendente. Sim, porque na obra missionária, nós temos o dever de planejar, mas não devemos achar que Deus vai se encaixar na nossa agenda. Ele tem sempre surpresas para nos mostrar o seu poder e a sua multiforme graça. E para esse fato eu quero chamar a sua atenção nesta noite
relendo a história de um trecho já analisado, como eu avisei, a partir do verso 15. E o objetivo aqui, quando a gente passar de novo do verso 15 até o 18, do capítulo 15, melhor, até o 18, o nosso alvo nesta noite é vermos e mostrarmos como a multiforme sabedoria de Deus utiliza os conflitos e desafios da obra missionária para formar e moldar uma comunidade de companheiros de jugo. Essa é uma das proposições, talvez a principal proposição desta noite. Eu vou repetir. O Senhor Deus, a multiforme sabedoria de Deus, utiliza os conflitos e desafios da obra missionária para formar e moldar uma comunidade de cooperadores e companheiros de jugo. No caminhar da igreja, nos desafios da igreja, nas reviravoltas da sua história, da sua obra missionária, até nas desavenças, Deus levanta novos cooperadores. Das mais diversas culturas, das mais distintas habilidades, dos mais diversos meios ou níveis de conhecimento, Deus levanta cooperadores. Nós poderíamos muito bem acrescentar aqui uma observação lucana já conhecida, mencionada no capítulo 2, verso 47. Enquanto a igreja caminha, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu posso também parafrasear essa declaração de Lucas no 2,47 e dizer: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia cooperadores para a sua lavoura. Vejam quantos companheiros de Deus, observe comigo, quantos companheiros, quantos cooperadores Deus vai acrescentando ao seu apóstolo. Você lembra que o personagem humano principal aqui, agora, a partir do capítulo 13, é o apóstolo Paulo. Veja quantos companheiros Deus vai acrescentando ao seu apóstolo à medida que ele caminha na missão de fazer Cristo conhecido até os confins da terra, em meio a as mais diversas circunstâncias. Para isso retomaremos a narrativa de viagem, desde o seu início até com ênfase especial no texto que lemos. Então o tema é cooperadores na lavoura de Deus, e eu destaquei aqui 7 circunstâncias, ou 7 tipos de cooperadores, conforme as circunstâncias em que eles se unem a Paulo. E o primeiro está no capítulo 13, são o que eu chamo de cooperadores unidos pelo chamado e ordenação. Esse é o primeiro ponto. Nós temos, ao longo da caminhada missionária de Paulo, cooperadores unidos pelo chamado e ordenação. É como 2 colegas de seminário, que saem da mesma igreja, são reconhecidos em sua vocação ministerial, e a igreja resolve capacitá-los, treiná-los e enviá-los para o campo missionário, ou para plantar igrejas. No capítulo 13, você lembra, está escrito que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e observe, impondo sobre eles as mãos, aqui há uma ordenação, os despediram. Você sabe que quando a gente ordena presbítero, quando ordena pastor, quando ordena diácono, qualquer oficial a gente impõe a mão. Vem daqui esse costume. Não havia unção, como algumas igrejas colocam aí, né? Tem gente que unge, derrama óleo, ungindo apóstolo. Unção era algo do Velho Testamento. Na Velha Aliança se ungia um profeta, o sacerdote e o rei. Mas no Novo Testamento, o que você tem, a Bíblia diz que todos são ungidos, todos os crentes são ungidos pelo Espírito Santo, lá em 1 de João, mas a ordenação vem com a imposição de mãos. Então, veja,
Paulo e Barnabé são unidos por uma revelação do Espírito Santo, por meio de algum profeta, por mandado do Espírito Santo, e eles partem e se tornam grandes companheiros que fazem toda a primeira viagem missionária juntos. Então Deus, ele muitas vezes faz isto. Ele faz com que a igreja, dentro da igreja, ele pode chamar duas pessoas que são unidos pelo chamado e ordenação. Eu mesmo tive a experiência de, quando eu fui para o seminário, o reverendo Alfredo, meu amigo desde a adolescência, pré-adolescência, ele já estava no seminário, ele teve um chamado, e ele teve muita influência também em me encorajar para o chamado. A gente se correspondia, na época não tinha celular, era por carta, né? Muitas vezes por carta, às vezes telefone, e quando ele vinha de férias, e quando eu senti um chamado, ele havia ido com o reverendo Ronaldo Lidori para a África, passar mais ou menos um ano ali, depois o reverendo Ronaldo voltou para morar lá, né? Ficou lá um bom tempo, uma década pelo menos, plantou várias igrejas, mas ele foi para a África e eu fui para o seminário, ele retorna da África, e quando ele está no 4º ano, eu estou no meu 2º ano, e a gente era quase companheiro, assim, o quarto de um ficava em frente do outro, ele era companheiro de quarto do Ronaldo, e a gente estava sempre ali junto, e eu hoje sou um expositor da palavra de Deus, graças à instrumentalidade do reverendo Alfredo, que falou, pregue sempre expositivamente. Foi ele quem me incentivou à exposição bíblica, isso foi muito bom. Então, nós somos companheiros unidos pelo chamado e pela ordenação. Ele foi ordenado um pouco antes de mim, mas eu depois fui ordenado. Então, Deus, ele levanta colegas assim, para estarem juntos e, às vezes, servirem juntos no mesmo campo. Em segundo lugar, nós vemos também Deus levantando cooperadores arregimentados na batalha pela fé. Não só cooperadores unidos pelo chamado e ordenação, mas há também cooperadores arregimentados na batalha pela fé. Para criança, arregimentar é quando você convoca alguém para lutar num regimento. O soldado, por exemplo, que o presbítero Isaías, ele fez concurso, ele passou, ele foi arregimentado, ele faz parte do regimento da polícia, né? Sargento Beatriz também foi arregimentada para trabalhar em Roraima, na aeronáutica, e assim por diante. Então, a cooperadores, eu uso o termo arregimentado porque aqui nós temos um capítulo 15, e nós vamos destacar especialmente o verso 22 e o verso 32, que após a decisão do Concílio de Jerusalém, lembra acerca daquela controvérsia teológica envolvendo a doutrina da salvação, e a entrada dos gentios na comunidade da fé, você lembra que quando se converteram, os primeiros cristãos em Antioquia, alguns judeus desceram para lá e disseram, olha, não basta vocês serem batizados em nome de Jesus, não. Se vocês não forem circuncidados e não guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Isso era um problema, porque eles estão dizendo que Cristo não é suficiente, no final das contas. Que eles precisavam praticar certas obras para serem salvos. Aqui, a soteriologia está sendo atacada no seu cerne. A suficiência de Cristo. E aí você lembra que houve uma grande controvérsia e houve uma decisão de que isto era uma heresia. E então, após essa decisão, você lembra que os apóstolos enviaram 2 membros do concílio com Barnabé e Paulo. Muito provavelmente eles eram presbíteros, além do que eram profetas. Para quê? Para confirmar a decisão junto à comunidade de Antioquia. Observe aí no verso 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo. Veja, homens dentre eles quem? Apóstolos e presbíteros. Portanto, eles eram presbíteros, porque os apóstolos eram os 12. Quem eram eles? Juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Eles estavam entre os presbíteros do concílio de Jerusalém. Judas e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem
chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, observe a linguagem, é o Espírito Santo quem decide, mas ele decide por meio da liderança da igreja, dos pastores da igreja, apóstolos e os presbíteros, que aqui aparecem, porque depois os apóstolos vão morrer, e os presbíteros ou pastores serão aqueles que substituirão os apóstolos, não com a mesma autoridade, a autoridade deles está baseada nas Escrituras. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. E diz que eles são enviados, verso 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Mas veja uma coisa interessante no verso 34. Depois que eles fortaleceram os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas é esse companheiro de Paulo arregimentado no meio da batalha da fé. Paulo não o chama propriamente, ele é enviado, autorizado do Concílio de Jerusalém, da Igreja de Jerusalém, para corrigir o erro judaizante e fortalecer as igrejas gentílicas. Porém, Silas, enquanto Judas volta para Jerusalém, Silas resolve se juntar à equipe missionária. E veja, ele se torna companheiro de Paulo na segunda viagem missionária, até muito depois que Paulo se separa de Barnabé. Observe que no verso 34, ou no verso 40, quando houve aquela desavença entre Paulo e Barnabé, que eles brigam e se separam, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ou seja, os irmãos o enviaram. Juntamente com Paulo, ele se junta à equipe. E ele se torna o primeiro parceiro de prisão de Paulo em Filipos. Lembra? Capítulo 16, de 19 a 26, quando Paulo expulsa o demônio daquela adivinhadora, daquela pitonisa. Eles são açoitados e presos, e ele está cantando com Paulo por volta da meia-noite, no verso 25 do capítulo 16. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ele é o primeiro companheiro de prisão do apóstolo Paulo. Além disso, eu já mostrei em mensagem anterior que Silas, que também era conhecido como Silvano, Silas é uma variação de Silvano, ou Siluanos, ele é coemitente, ao lado de Timóteo, das duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Se você abrir na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo se apresenta assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja. Silvano aí é o mesmo Silas. E não só isso, em algum momento, Silas vai ser o cooperador, um cooperador do trabalho missionário também de Pedro. Você sabia que Silas foi o amanuense, ou escrivão, da primeira epístola de Pedro? Abra em 1 de Pedro 5,12. Ele era um escrivão. Você sabe, nem todo mundo era tão perito em escrever, e escrever dava trabalho naquela época. Você escrevia em papiro, né? Geralmente o Antigo Testamento era em pergaminho, havia também escrituras em pedra, mas não era fácil de escrever, e quando escrever errado para apagar? Você sabia que tem manuscritos que foram reescritos, né? Tem manuscrito que tem a rasura e foi reescrito, né? Tem um papiro chamado Ephraim Rescriptus, que ele tem uma escritura em cima de outra. Então não era fácil, tinha que ter boa caligrafia e tinha que errar pouco. E diz aí em 1 de Pedro 5,12, observe aí, já no final da sua epístola,
no capítulo 5, verso 12, ele diz: por meio de Silvano, como eu falei, é o mesmo Silas, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Silvano, ou Silas, ele foi um companheiro de Pedro também. Veja, onde nasceu esse companheirismo? No calor da batalha pela fé. Eles estavam num concílio, ele conheceu Silas, Silas disse: olha, eu quero entrar nessa, eu quero ir, eu quero pregar também. E ele então vai com o apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, nós encontramos ao longo das viagens de Paulo cooperadores surgidos pela frutificação do trabalho missionário. Cooperadores surgidos pela frutificação do trabalho missionário. No capítulo 16, nós encontramos um homem que vai ser uma pessoa muito especial na vida de Paulo, que é Timóteo, ainda um adolescente. Chegou também a Derbe, capítulo 16, e a Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Observe que foi enquanto revisitava as cidades onde ele havia pregado na sua primeira viagem missionária que Paulo encontra um fruto inesperado. Um adolescente, crente, fiel ao Senhor, educado desde a infância pela sua mãe e a sua avó, você lembra? Paulo fala disso lá em 2 a Timóteo. Nós até falamos sobre isso no Dia das Mães. Ele fala, lembrado de tuas, capítulo 1, verso 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ele foi educado desde a infância, nas Escrituras, em algum momento a mãe e a avó se convertem, transmitem para ele esse evangelho, talvez já na pré-adolescência. E é interessante que ele exatamente encontra esse fruto inesperado. Veja, é um adolescente de bom testemunho, não só em Listra, mas na cidade vizinha, Icônio. Aqueles que acompanharam a série, que estão acompanhando a série de exposições, sabem que o ministério de Paulo e Barnabé naquelas cidades de Listra e Icônio foi conturbado. Está no capítulo 14. E aparentemente pouco frutífero. A cidade de Listra, a cidade de Icônio, ela se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Surgiu um tumulto e alguns queriam apedrejar Paulo. E eles tiveram que fugir, foram para a cidade de Listra. E lá Paulo curou um homem aleijado, mas em vez de crerem no evangelho, os homens acharam que Paulo e Barnabé eram deuses. A Barnabé, verso 12, chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio. É isso aqui que eles queriam até sacrificar aos apóstolos e com muita dificuldade, verso 12, eles impediram as multidões de oferecerem sacrifício. E Paulo ainda vai ainda é apedrejado aqui. Não aparece muito, Lucas não diz como em muitos lugares que muitas pessoas se converteram nem nada. Então Paulo plantou o evangelho ali e saiu, e eu acho que ele não imaginava que ele chegaria em Listra, encontraria uma igreja e ainda um jovem que se destacava pelo seu testemunho. Então, meus irmãos, mas foi dali que o Senhor fez surgir o mais querido filho de Paulo na fé, que embora já fosse convertido por meio da sua avó e de sua mãe crentes, quando o apóstolo o encontrou,
foi por ele arregimentado e discipulado. Paulo o chama de filho nas suas epístolas. Eu já disse em outra ocasião, mas é bom relembrar, que Timóteo se tornaria conhecido da maioria das igrejas gentílicas, como o filho amado de Paulo na fé e um dos companheiros mais proeminentes na vida e no ministério do apóstolo. Timóteo assinou com Paulo várias epístolas paulinas. É só você ler, por exemplo, 2 aos Coríntios 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo. Filipenses, 1 e 2 aos Tessalonicenses e Filemão, ele está lá como co-emitente, que emitiu juntamente com Paulo a carta. Ele foi possível mensageiro e portador de 1 aos Coríntios. Paulo diz isso, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 4, 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. E ainda no capítulo 16, versículo 10, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha no Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Você sabe, Timóteo era tímido, né? Por isso que Paulo disse, Deus não nos tem dado espírito de covardia, em 2 Timóteo 1,7, mas de poder, de amor e de moderação. Porque timidez é pecado, né? Não é um traço de personalidade, simplesmente. Mas Timóteo era tímido. Por isso Paulo conhecia os seus discípulos. Olha, vejam que não criem medo no rapaz, não. Né? Não estressa o rapaz, não. Recebam com carinho. Ele é um filho amado. E se ele for, então, vocês têm que tratá-lo bem. Certo? Que ele se sinta bem, caminhem, honrem, porque ele está servindo o Evangelho. Timóteo, meus irmãos, ele, em Romanos, ele ajudou Paulo a plantar todas essas igrejas das cartas que eu mencionei. E em Romanos 16, 21, ele é mencionado também por Paulo como seu cooperador. Até o autor de Hebreus o menciona em Hebreus 13, 23. Timóteo, na verdade, seria o pastor a quem Paulo passaria o legado em seus últimos dias. Nós já vimos isso, mas eu estou repetindo aqui. Por meio das suas duas últimas epístolas, a segunda epístola de Paulo é considerada uma espécie de testamento, onde ele passa o legado da fé. E no capítulo 2 ele diz, tu, pois, filho meu. Olha que palavras de um velho pastor, as últimas palavras. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte aprendeste, transmite também a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros. Timóteo, você não está só para pastorear, você tem que formar e também discipular novos cooperadores numa corrente que vai de geração em geração. Esse é um cooperador que surge da frutificação. Ele é um fruto do trabalho. Não um fruto direto, mas ele é um fruto que aparece lá na frente. Em quarto lugar, nós vemos ainda na narrativa cooperadores agregados no fluxo da viagem. Cooperadores agregados no fluxo da viagem, no fluir da viagem. No capítulo 16, versos 8 a 10, embora de maneira discreta, Lucas se junta à equipe, o escritor de Atos se junta à equipe. Nós não sabemos em que ocasião Lucas, o autor do Evangelho e aqui de Atos, se converteu. Mas ele aparece no fluxo da viagem de maneira discreta, mas veja como é no fluxo mesmo, lá em Trode. Porque nós ficamos sabendo da sua entrada pela mudança de perspectiva da narrativa. A narração passa da terceira pessoa para a primeira pessoa do plural. No versículo 10. Até aqui ele diz, eles ficaram... Veja, verso 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Cristo não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Trode, terceira pessoa do plural. Mas no verso 10, assim que teve a visão, imediatamente
procuramos, primeira pessoa, partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Filipos. Dali, nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade. E ele abandona a primeira pessoa no verso 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortarem, então partiram. O que dá a entender que Lucas permanece em Filipos. Lucas se constituía um senhor reforço, meus irmãos. Que cooperador. Porque além de exímio escritor, que vai ser o biógrafo das missões, o primeiro biógrafo das missões, e diga-se de passagem, quando você pega o livro de Atos e você pegar um livro de um Suetônio, por exemplo, antigo historiador, ou de um Tácito, você não vê diferença de nível. O nível da escrita de Lucas é muito considerado muito bom, excelente. Ele escreve ao estilo de um historiador da sua época. Então, além de um exímio escritor e historiador, Lucas era também médico. Paulo o chama carinhosamente em Colossenses 4,14 de Lucas, o médico amado. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. Esse companheiro esteve com Paulo em seus últimos dias, certamente utilizando seus conhecimentos médicos para minimizar os desconfortos do velho apóstolo. Quando Paulo escreve sua última epístola, já na prisão, de onde ele não vai sair, senão morto, no capítulo 4, verso 11, ele diz, desde o verso 9, se não estou enganado, para Timóteo, o seu filho na fé, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, sim, há companheiros que abandonam o barco, inclusive vão para o mundo, me abandonou e se foi para a Tessalônica. E aí ele fala de outros que foram para outros lugares. Mas ele diz, somente Lucas está comigo. Com certeza trazendo conforto. Irmãos, como é bom cooperadores. Essa semana, quinta-feira, alguns irmãos sabem que eu travei, né? Eu tenho várias protusões nas vértebras, L5, L6, L não sei o que mais, e bursite, tendinite e outras ites que acontecem depois do Zenta. E pegando a minha mochila, que os irmãos conhecem o peso, tem uma biblioteca lá dentro, eu peguei assim de mau jeito e dei uma fisgada e o nervo foi pinçado na vértebra, né? Pela vértebra. O senhor me disse que é pinçado, comprimido. Tem fisioterapeutas aí, a Daça, Paula, Felipe, pode me corrigir depois, né? E a dor é muito grande. E eu fiquei imobilizado um tempo. E agora, o que eu vou fazer? Duílio estava viajando, né? Então, eu tenho uma fisioterapeuta. Minha filha começa a descomprimir aí. Ela começou a fazer os exercícios, mas a dor é muito grande. E agora, vamos aplicar a injeção? A minha vizinha é enfermeira. Mas ela estava de serviço, só ia sair às 8, 9 da noite. Aí ela disse, vou ligar para a Luísa. Luísa é ovelha do rebanho que o senhor me confiou lá da quarta igreja, que é enfermeira. Ela prontamente foi e me aplicou lá uma beta 30. Que coisa boa, eu estou aqui porque tinha uma cooperadora que me aplicou uma injeção. Aí teve a minha filha que fez os exercícios, compressa, massagem. Teve o Felipe que me deu umas broncas porque eu estava em pé ontem, não podia estar em pé, e não podia fazer estripulia. E assim, cada um cuidando. Isso me ajuda a estar aqui, pregando para vocês. São cooperadores. Lucas, além de ajudar Paulo no Evangelho, ele foi biógrafo. Nós podemos ler sobre isso, porque Lucas estava lá acompanhando na viagem, e Lucas também era um médico. Em quinto lugar, nós temos cooperadores aliados pelo ofício profissional. Você lembra no capítulo 18, Priscila e Áquila. Depois disto, deixando a Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália por Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Por quê? E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo era um fazedor de tendas, o que era um negócio lucrativo, dado que havia muitos nômades, né? E muitos
usavam tendas naquela época, e muitas barracas mesmo, que praticamente moravam. E Paulo era um fazedor de tendas. E Priscila e Áquila também. Eles se uniram por força do ofício. Não acontece assim? Você encontra alguém no trabalho que é crente, né? Ou vai para um determinado lugar e alguém que tem o mesmo ofício, eles tinham o mesmo ofício. Paulo, em Corinto, fez questão de oferecer o evangelho de graça. Ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja. Mas em Corinto, ele faz questão de trabalhar. Ele só para de trabalhar quando Silas e Timóteo, no verso 5, descem da Macedônia, porque eles trazem oferta. Paulo ele vai dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Você pode, se você quiser, abrir lá. 2 Coríntios, capítulo 11. No verso 8, ele diz, no verso 7 e 8, ele diz, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, está falando de Silas e Timóteo, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesados. Então, ali em Corinto, ele trabalhou até Timóteo e Silas chegarem com oferta, possivelmente de Filipos, que foi a igreja parceira dele desde o início. Mas eu quero que você entenda que, a partir daqui, por causa de uma mesma profissão, ele encontra esses crentes já formados, convertidos de Roma, não se sabe quando, mas convertidos, e que foram expulsos porque houve uma instigação entre os judeus que perseguiram os cristãos, fizeram a confusão. Cláudio, para ele, era tudo judeu e eram seitas diferentes, então ele expulsou tanto judeu como cristãos lá por volta do ano 49. Então, possivelmente por causa de perseguição e de instigações dos judeus. Mas Deus usa uma ação política de expulsão, uma confusão entre os judeus para juntar Priscila e Áquila a Paulo. E quem são Priscila e Áquila? Eles vão ter grande importância na narrativa que lemos, e que é apenas um ponto da nossa mensagem. Mas eles se tornarão cooperadores. No capítulo 18, observe aí, que no verso 18, Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, ele vai voltar para Antioquia, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Cencreia ainda é em Corinto, tá? É um porto de Corinto. Aliás, ali que ficava um templo de Ísis e de Poseidon, de Artemis, se eu não me engano, ou Poseidon. Havia templos ali. Cencreia fazia parte de Corinto. Chegados a Éfeso, ele vai para a Síria, mas ele passa por Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, você vai perceber que depois ele prega aos judeus, os judeus gostam de ouvir Paulo, ele roga que eles permaneçam ali mais algum tempo, mas ele não acedeu, ou seja, ele não concordou. Despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, Paulo deu uma volta enorme, tá? Desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Todas essas cidades são cidades por onde Paulo passou na sua primeira viagem. Você lembra quando ele foi para Macedônia, ele estava tentando percorrer essa região, Frígia ou Gálata, mas o Espírito de Cristo não permitiu, mandou ele para a Europa. Mas agora ele podia, então, fortalecer as igrejas. Ele está consolidando igrejas já plantadas. Mas, veja, quando ele está fazendo isso, ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso. Observe quem é o sujeito do verbo. Paulo, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois Paulo, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Quem é o líder da equipe? Quem está designando? Paulo. Ou seja, ele conhece esses companheiros de profissão,
pelo seu conhecimento bíblico, teológico, melhor, ele certamente os discipula, por assim dizer. E veja, discipulado não é só com novo convertido, não. Discipulado também é treinamento de crentes já maduros. Paulo, ele encontra Timóteo, um jovem convertido, e ele o discipula. Mas ele encontra Silas Priscila e Áquila, e ele também os discipula. Ele passou 1 ano e meio, ou mais, porque diz que ele passou 1 ano e meio, no verso 11. Depois diz que ele ainda ficou, depois da confusão, no verso 18, muitos dias ainda em Corinto. Então, de 1 ano e meio a 2 anos, só conversando, e Paulo os preparou e os treinou. Então, o que ele faz? Eu não posso ficar aqui em Éfeso agora. Eu preciso voltar para fortalecer e consolidar os trabalhos que eu comecei na região frígio-gálata, em Cesareia, e descer para Jerusalém para ver os irmãos, e depois Antioquia, a igreja que me enviou, fazer um relatório lá, prestar, não é? Se o Senhor Deus quiser, em junho, acho que é junho, num dos dias de junho, nós teremos aqui, com a graça de Deus, o missionário FJ, que está lá em Moçambique, e do qual a igreja é parceira, né? Ele deverá pregar no culto matutino e também trazer um relatório na escola dominical, se o Senhor Deus assim o permitir. Então ele vem aqui, e se Deus quiser também, em julho, nós teremos o reverendo Heleno também, de manhã aqui. Eu consegui dividi-lo aí com outras igrejas que já tinha, ele deve estar de manhã aqui. Então nós temos irmãos que são do nosso meio, que saem, que podem voltar. Então ele deixa ali, ele fica, mas ali em Éfeso ele deixa esses cooperadores para trabalhar ali em Éfeso e fortalecer a igreja. Eles foram agregados por quê? Aliados pelo quê? Pelo ofício profissional. Você parou para pensar nisso? Não estava na agenda de Paulo. Eles chegaram ali, souberam que era crente. Ah, você faz o quê? Eu sou fazedor de tenda. Ah, eu estou aqui meio brefado, né? Como a gente diz aqui. Estou liso, leso e louco. Vamos morar juntos. Vocês são crentes? Ah, que bom. E então Paulo os treina. Cooperadores aliados pelo ofício profissional. Já voltamos a Priscila e Áquila. E em 6º lugar, nós temos cooperadores forjados no sofrimento pelo Evangelho. Eu serei mais breve aqui nesse ponto. Forjados no sofrimento pelo Evangelho. Eu destaco aqui, Silas também esteve sofrendo com Paulo na prisão, mas ele já estava junto de Paulo. Mas um companheiro que surge, ele já entra na peia, ele já entra na equipe apanhando. É Sóstenes, capítulo 18, verso 17. Quando Galho, que era procônsul da Acaia, eles vão para o tribunal, e Galho ali no tribunal diz: rapaz, isso é coisa de vocês judeus, isso é coisa de judeu, eles não estão cometendo nenhum crime de maior gravidade, eu até poderia atender, mas é questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratem disso vocês mesmos, não quero ser juiz e expulso do tribunal. Mas todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. E Galho nem se importava. Provavelmente ele tinha recém-convertido. E não é nem o principal missionário que apanha, é ele que apanha. É espancado. Entende? É espancado. Talvez deixado no chão. Mas quem é Sóstenes? Sóstenes ele vai assinar junto com Paulo a primeira carta aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele possivelmente viajou com Paulo, saiu de Corinto, e ele assina junto. Ele é um cooperador forjado no sofrimento. Já começa apanhando, mas se torna cooperador. E por fim, em último lugar, cooperadores recebidos de outros campos missionários. E aí nós chegamos a Apolo. Nesse meio tempo, verso 24, enquanto Paulo estava lá, Deus estava multiplicando cooperadores. Chegou a Éfeso um judeu. Veja, ele era judeu. Era um judeu helenista natural de Alexandria, chamado Apolo. E Lucas ele destaca que Apolo era um homem eloquente. E
poderoso nas Escrituras. Essa palavra eloquente significa ele era treinado na arte da retórica. Esse é o ponto. Ou seja, ele tinha um dos principais conhecimentos, dos mais valorizados conhecimentos da sua época. E poderoso nas Escrituras, conhecedor das Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, ele pregava com fervor, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele era um homem de Alexandria. E o que era Alexandria? Possivelmente o maior centro intelectual da época. Então não é à toa que ele era bom em retórica. Alexandria era um centro intelectual vibrante, marcado pela confluência de culturas grega, judaica e egípcia. E Alexandria era conhecida pela sua biblioteca, que foi queimada, infelizmente, com milhares de volumes, numa época que escrita era algo bem difícil, certo? A Alexandria tinha estudo de matemática, de astronomia, de filosofia, de ciências naturais, de literatura e crítica. A escola de Alexandria era conhecida pela sua abordagem crítica e analítica da literatura, com estudiosos como Aristarco de Samotrácia, Dionísio Trácio. Era um centro de intercâmbio cultural. Então, o contexto foi marcado pelo desenvolvimento de ideias, e a cidade, inclusive, ela teve um papel importante na história e na formação do pensamento ocidental. Essa era a Alexandria, e Apolo, então, era formado na Universidade de Alexandria. Só que tinha um problema com Apolo. Ele só conhecia o batismo de João. De que maneira ele ensinava com precisão? O que João disse para os seus discípulos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. A sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira. Queimará a palha em fogo, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o que é que Apolo sabia de Jesus? Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Ele leu as Escrituras, Jesus é o Messias prometido. João foi o seu precursor. E esse é o Messias que vinha para nos salvar. Ponto. Ele certamente não sabia do papel da morte de Jesus e da sua ressurreição. Da morte expiatória, do caráter expiatório da morte de Jesus. Então ele precisava ter as deficiências da sua fé reparadas. Então ele falava certinho que Jesus era o Messias, mas ele não falava com certeza do perdão dos pecados. Então diz a Bíblia que ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo quem? Aqueles cooperadores, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo. Eles ouviram assim: esse homem é eloquente, ele é bom de Bíblia, mas está faltando alguma coisa no evangelho que ele está pregando. Ainda não está bem o evangelho, não. Mas eles discretamente o chamam, conversam. Vamos tomar um cafezinho lá em casa? Vamos jantar? E então, olha só. E aí eles vão falar. Se você observar, no capítulo 19, Paulo vai encontrar outros discípulos de João. E nós vamos tratar disso, a gente vai fazer a ligação. Que também conheciam o batismo de João, mas nem sabiam do Espírito Santo. É o mesmo caso de Apolo, só que aqui é mais explicado e na primeira é resumido. Eu queria destacar alguns pontos nesse último ponto meu, que é o nosso último ponto. Primeiro, eu queria que você prestasse atenção. Lembra que eu falei que o grego, quando ele usa a posição distinta, ele quer botar ênfase? Quem Lucas cita primeiro do casal? Se você olhar no capítulo 18, ele cita primeiro Áquila. Mas aqui ele cita Priscila. Por quê? Se você observar todas as vezes que Priscila e Áquila são mencionados no Novo Testamento, doravante, Priscila é mencionada primeiro. Sabe que isso leva muitos estudiosos a concluir? Priscila era um pouco mais capaz que Áquila no ensino do Evangelho. E ela teve um papel preponderante no discipulado de
desse grande pregador chamado Apolo. Ou seja, mulheres podem pregar o evangelho? Sim. Podem discipular? Sim. E podem ser até mais capazes que seus esposos. Isso não quer dizer que mulheres devem ser ordenadas pastoras, pois Priscila não foi ordenada pastora. Aqui você tem um contexto em que a mulher pode ensinar. Você com o seu esposo, observe, ela não estava só, até porque não é apropriado nem um homem discipular uma mulher, nem a mulher discipular um homem, que não são casados entre si, ou não são parentes ou irmãos. Mas acompanhada do seu esposo, obviamente Apolo falava, e Áquila falava e ela falava, mas parece que ela falava mais do que Áquila. A gente tem Priscilas e Áquilas na igreja hoje, que no aconselhamento as Priscilas às vezes se destacam. A gente não precisa lamentar isso, embora seja necessário que o homem tenha um conhecimento para liderar a sua esposa, a gente vai encontrar muitas Priscilas que ajudam na formação. Quantas Priscilas estão talvez formando novos pastores aí? Quem sabe desses meninos vai ser um pastor, um missionário, e você fez parte da formação dele. Que coisa maravilhosa. Priscila é mencionada. Paulo os menciona em Romanos 16 como um casal que arriscou a vida. Lembra que Paulo passou perigo em Corinto? A Lucas não diz, mas Paulo no capítulo 16, ele diz aqui, verso 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, eles tinham uma igreja na sua casa. Que cooperadores, meus irmãos. Priscila e Áquila, com destaque para Priscila. Então eu quero destacar isso, mas de outro lado eu queria destacar a humildade de Apolo, porque o cara chegou da Universidade de Alexandria, do grande centro de retórica, e falava com poder. Mas ele foi humilde para entender que ninguém é tão sábio que não precise aprender. Que, aliás, uma das marcas do sábio é a sua disposição para aprender. Ele pôde ouvir um homem e principalmente uma mulher, num contexto, obviamente, informal, de ministério não ordenado, e aprendeu. E ele aprendeu. Olha o resultado desses cooperadores. Querendo ele percorrer a Acaia, eles com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, e querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem. Ele agora quer ministrar em outro canto. Tendo chegado esse homem agora discipulado, treinado por Priscila e Áquila, que por sua vez foram treinados por Paulo, esse homem agora auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Ele regou o que Paulo plantou, juntamente com Priscila e Áquila, lá em Corinto. Ele vai para Corinto, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Esse é o primeiro apologeta cristão. Apologeta é alguém que defende a fé num cenário de debate. E Apolo, ele se torna pastor de Corinto. E eu termino voltando para o capítulo 3 de 1 Coríntios. Você lembra, os coríntios estavam divididos, porque cada tinha uma torcida de Paulo, outra de Apolo, outro de Pedro, e outros diziam, nós não somos de ninguém, somos de Cristo, e formava outro grupinho e eles brigavam entre si. É nesse contexto que Paulo diz, no verso 4 de 1 Coríntios 3, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que sois carnais e andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Na verdade, no original, ele nem fala quem, ele fala que, como se fosse uma coisa. O que é Paulo? O que é Apolo? Servos, nós somos servos, por meio de quem vocês creem, nós somos instrumentos. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Nós só somos servos na medida em que o Senhor nos concede os dons. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aleluia. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Nós somos um em Cristo. Nós somos um no trabalho. E cada um receberá de Deus seu galardão, segundo o seu próprio trabalho.
Porque de Deus somos cooperadores, mas de Deus vocês são lavoura, de Deus vocês são edifício. Irmãos, como nós podemos, que lições nós podemos tirar disso daqui? Eu vou ser bem rápido aqui. Primeiro, mantenha os olhos abertos para os novos membros. Muitos deles serão futuros cooperadores do Evangelho. Dentre aqueles que estão aqui, talvez apenas como meros frequentadores, Deus pode suscitar presbíteros. Deus pode levantar pastores, missionárias, professoras das crianças, discipuladores e discipuladoras, conselheiros e conselheiras. Abra os olhos e ore a Deus. Talvez você seja uma Priscila, talvez você seja uma Priscila e um Áquila, para ensinar esses membros. E você que está chegando, talvez você tenha vindo por uma curiosidade intelectual, talvez porque você está cansado e quer ouvir um evangelho mais sólido. Mas eu não venho aqui só para te alimentar, para você engordar. Deus também pode usar você e quer usar você. Então você que está chegando a essa igreja e quer se agregar a ela, seja mais do que um frequentador. Na igreja de Deus não existe crente na arquibancada. Quem está na arquibancada é quem já morreu. Em Hebreus 12 é essa a imagem. Tendo visto a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, a imagem do estádio. Quem são as testemunhas? Que ele falou no capítulo 11. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, não se contente em ser apenas um frequentador. Talvez você precise se converter a Jesus, entregar sua vida a Cristo, conhecer um pouco mais da fé. Estamos à sua disposição. Mas você que já é até frequentador e já é membro, está na hora de você começar, talvez, a discipular alguém, a orar para que Deus te dê alguém para aconselhar e discipular e treinar. Na igreja de Deus não existe crente na arquibancada. Que o Senhor Deus nos motive e abra os nossos olhos para vermos a multidão de cooperadores que Ele vai formando ao longo do nosso trabalho. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra no nosso coração.